Boa tarde, pessoal. A gente vai para mais uma aula de hoje, mais um conteúdo do nosso terceiro bimestre. Deixa eu pegar meu pincel aqui, só um pouquinho. Hoje a gente entra no início de um conteúdo novo. Esse conteúdo novo é uma área da geometria, tá? Dentro dessa área da geometria a gente começa a estudar as coisas mais básicas, até um pouquinho mais pesado, mas isso não cabe a nós no sétimo ano. Os primeiros entes matemáticos, geométricos, que a gente vai falar hoje é sobre ângulo. O ângulo, a gente usa ele na vida nossa. A gente tem ângulo em todo canto. Ó, por exemplo, esse canto aqui do quadro é um ângulo. Isso aqui é um ângulo. O ângulo entre cada um desses quadradinhos aqui também é ângulo. E a gente vai estudar sobre eles hoje. Para a gente construir um ângulo, eu preciso de um ponto de partida. Esse ponto de partida tem um nome especial que é chamado de vértice. Desse ponto de partida vai surgir algumas retas. No caso do ângulo, elas surgem duas retas. Observe essa figura que eu estou colocando aqui para vocês. O ponto de partida é o O. Do O sai uma reta que passa pelo A e sai outra reta que passa pelo B. Essa região formada entre essas duas retas, isso aqui que é chamado de ângulo. Então, toda vez que eu construo um ângulo, eu tenho três elementos. Os lados desse ângulo, que na verdade são essas semi-retas. Então, os lados do ângulo é OA e OB. São os dois lados do ângulo. O vértice, isso aqui é bastante importante, presta bastante atenção. O vértice é aquele ponto onde partem as retas. Qual o ponto onde partem as retas? Ó. E uma coisa, toda vez que a gente vai escrever o vértice, obrigatoriamente a gente tem que colocar o chapéuzinho do vovô em cima. Porque ele indica que isso aqui é o vértice. Tá? Então, como que eu dou o nome ao ângulo? Tá vendo que eu coloquei essas retas aqui? Eu coloquei as letras, ó, A, O, B. Isso aqui indica como eu dou o nome ao ângulo. Então, eu só vou começar o seguinte, ó. Vou pegar o primeiro ponto, que é o A. O O é o vértice, coloco o chapéuzinho. E o B. O nome desse ângulo é A, O, B. Isso aqui indica que esse O é a parte do vértice, onde encontra as duas retas. Ou, eu posso fazer o contrário. B, O, A. Esses dois ângulos, esses dois nomes, servem para a mesma figura. Vamos treinar um pouquinho, ó. Nessa daqui, quais são os lados? Ó, ML e MO. Qual é o vértice? M. Coloca o chapéuzinho, por favor, em cima do M. Vamos para os nomes, ó. L, N, O ou O, M. Fácil, né? De novo, ó. Os lados desse aqui, PQ e QR. Ah, professor, pode ser RQ? Não. Tem que começar, aliás, aqui está até errado. Tem que começar pelo vértice, tá? QP e QR. Então, o do meio vem primeiro. Isso. Sempre ele é que determina, porque é de onde parte, ó. QP e QR. Certo? Continuando, qual é o vértice? Esqueci do acento. Qual é o vértice? Q. Coloca o chapéuzinho. E qual é o nome? PQR. P, Q, R ou RQP. Ah, professor, posso colocar só o nome? Não, tem que colocar os nomes. Ok? Essa primeira parte está tranquila? Sim. Tá. A gente vai passar por um agora, que é talvez a parte mais importante que a gente vai falar hoje dos ângulos. A gente sabe que ângulos tem como ser medido. Então a gente fala que um ângulo vale 30 graus, 70 graus. E a gente tem como agrupar esses ângulos de acordo com essas classificações que eu vou passar para vocês. Qualquer ângulo que tem medida menor que 90, pode ser de 0 até 89, ele recebe o nome de agudo. Então todo ângulo agudo é menor que 90 graus. Ah, e se eu tiver um ângulo medindo 90 graus? Ele é chamado de reto. Todo ângulo reto mede exatamente 90 graus. Obtuso é qualquer ângulo que está entre 90 e 180. Ou seja, passou do 90, 91 e chegou próximo do 180, tipo 179, ele é obtuso. Agudo, obtuso, reto. O próximo, raso ou meia volta. Uma volta não é um círculo inteiro? A metade vale 180. E uma inteira, 360.
Agora vamos comigo classificar, que eu coloquei os ângulos aqui, ó. É desse jeito que eu vou cobrar de vocês. 12 graus, ele é o quê? Agudo. 140 graus, obtuso. 90, reto. 180, raso ou meia volta. Vou colocar raso apenas. 20 graus, agudo. E 360, nova. Difícil isso? Não. Bora pro próximo. Ai. Essas duas coisas aqui eu só quero. A gente está trabalhando hoje com definições. É algo que tem que entrar na cabeça de vocês, que a gente vai usar isso muito depois. Lembra quando eu estava trabalhando com adição, multiplicação e até mesmo equações? A gente usava esse símbolo aqui que era chamado de igual. Né? Nas equações a gente não separava os dois lados da equação por igual. Para ângulo, a gente tem um igual que é especial só para ângulos. O nome disso é chamado de congruência. É a mesma coisa que o igual, só que a gente coloca mais um risco. Como assim? Se eu tiver dois ângulos com a mesma medida, até coloquei aqui para vocês, eu tenho um ângulo XYZ e o MNO, os dois têm a mesma medida. Eu não vou falar que esses ângulos são iguais. Não. Para ângulo, eu uso 3 risquinhos. Isso é chamado de congruente. Como que a gente lê isso? Que o ângulo XYZ é congruente, olha a palavra que eu uso, ao ângulo MNO. Então, quando os ângulos são iguais, eu uso o símbolo de congruente. Congruente são 3 risquinhos, tá? Não é igual mais, são 3 risquinhos. E por último, ângulos adjacentes. Ó, por definição, ou seja, a regra é um ângulo adjacente, aliás, dois ângulos são adjacentes quando eu tenho um lado em comum. Como que eu gosto de explicar isso para vocês? Quem é que mora em casa? Casa mesmo, sem ser apartamento. Para separar a sua casa do seu vizinho não existe um muro? Para ângulos também é a mesma coisa. Para separar um ângulo do outro, tem um lado que é comum, que é a mesma coisa de um muro. Olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho esse ângulo aqui que é o A ao B e o outro B ao C. Esse é um ângulo, esse é outro. O que é que divide ele? Uma reta. Essa reta é um lado que funciona como um muro. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Se eu desenhar esse ângulo aqui, ó. Eu tenho um ângulo aqui que eu vou chamar de um ângulo A, um ângulo B e um ângulo C. Eu posso dizer que esse ângulo A é congruente ao B? Pode, não pode, que tem uma reta no meio? Eu posso dizer que o B é congruente ao C. Agora, esse ângulo aqui com esse ângulo aqui, eles são congruentes? Não. Não, porque não tem lado em comum. Entenderam o que é congruentes? Como se fosse vizinhos. Isso, como se fosse vizinhos. Para ser vizinho tem que ter um muro dividindo. O lado funciona como muro. Beleza? Então, esse é o conteúdo de hoje. O que eu preciso que vocês entendam? Só para resumir. Que um ângulo tem lado, vértice e nome. E depende das letras que eu colocar para definir. Todo ângulo pode ser classificado ou em agudo, reto, obtuso, raso ou meia volta, dependendo da medida desse ângulo. Congruente é o símbolo que a gente vai usar para igualar um ângulo ao outro. E adjacência é a mesma coisa de um ângulo vizinho do outro, que tem que ter um lado em comum. Certo? Os exercícios são esses aqui. Não precisa copiar, apenas responder. Beleza? Você de casa também faça o seu, que eu vou olhar depois.